Hoje eu trouxe para vocês esse conteúdo relevante para a gente poder estudar aqui na comunidade. Então, vamos falar um pouco sobre programação orientada a objeto e vamos tentar desmistificar um pouco, né, sobre esse paradigma e alguns conceitos importantes, né, que a gente utiliza na linguagem Java, tá? Então vamos começar com a introdução e eu também vou compartilhar com vocês aqui um projeto, tá? Para que a gente possa entender principalmente sobre um conceito que eu acho que é muito importante, né, para o desenvolvedor, que é a abstração, tá? Então vamos começar aqui e durante esse encontro, né, vocês podem participar, vocês podem comentar, né, vocês podem tirar dúvidas também sobre esse tema, ok? Então vamos lá. Então, programação orientada a objeto, a base para sistemas modulares, reutilizáveis e escaláveis. Então, vamos primeiramente entender o que é programação orientada a objeto. Tá? Programação orientada a objetos é um paradigma de desenvolvimento de software que organiza o código em estruturas chamadas objetos, combinando dados e comportamentos. Seu foco está na reutilização de código, modularidade e escalabilidade, sendo amplamente utilizado em linguagens de programação como Java. Tá? Então, aqui, primeiramente, a gente precisa entender, né, sobre programação orientada a objeto, né, que é um paradigma ali, né, que principalmente ali tem o objetivo, né, de organização, né, de combinar ali seus dados, né, e comportamentos, tá? Eu acredito que vocês já utilizaram ali, ou na verdade, quando você desenvolve um projeto simples ali com Java, né, ali utilizando classes, né, métodos, né, então a gente vai trabalhar, né, principalmente ali, né, entender, né, o que é classe, o que é objeto, né, o que são métodos em Java, porque isso é uma base para você entender ali, né, como funciona a programação orientada a objeto, tá? Então, sobre essa introdução aqui, alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês até agora? Sem dúvidas aqui. Sim. Tá. Então, a gente vai ter alguns exemplos na prática, tá? Não apenas a teoria, mas é importante a gente também ver na prática, né, como funciona a programação orientada a objeto, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender o que são classes e o que são objetos, tá? Isso aqui é a base, né, principalmente para quem está começando a estudar, né, sobre a linguagem Java, tá? Então, o que é uma classe, né? Então, ali a gente tem um molde, uma estrutura que define atributos e métodos, tá? Imagine ali que você tem, né, uma base ali, algo que você vai utilizar, né, como um modelo ali para você implementar ali os seus atributos, os seus métodos, tá? E a gente vai entender o que é que são atributos, o que são métodos, tá? Então, tudo vai estar dentro de uma classe, tá? Então, ali nós temos ali um objeto, tá? Que é uma instância da classe com dados próprios, tá? Então, vamos entender, né, isso, né, porque isso aí é o mais
importante ali quando a gente fala de PO, tá? Entender o que são objetos, tá? Então, a gente vai utilizar principalmente dados, tá? E a gente vai compreender que esse objeto, né, ele vai ser algo relacionado ao mundo real, tá? E permitir representar entidades com comportamentos, tá? Isso é importante, né? E quando a gente define ali a nossa classe, né, a gente vai ter comportamentos, tá? Então, a gente vai definir uma classe, né, sabendo que essa classe ela vai ter lá as suas características, né, ela vai ter os seus comportamentos, tá? E vamos ver um exemplo na prática para a gente poder entender melhor, tá? Então aqui eu tenho uma classe pessoa, tá? Imagine a gente está nesse exemplo, né? Uma situação do mundo real, tá? E a gente vai transferir, né, isso para dentro de um sistema, tá? Imagine que nós temos ali uma classe pessoa, tá? Que vai ter o seu nome e vai ter a sua idade, tá? Então, quando a gente fala em classe, né, a gente tem ali dentro da classe, né, os seus atributos, as suas características, tá? E o que é que define uma pessoa, tá? Se a gente falar, né, do mundo real, né? O que é que define, né? O que é que caracteriza uma pessoa, né? O seu nome e a sua idade, tá? Bem simples, mas a gente sabe que existe outros atributos, outras características, né, que a gente pode definir para uma pessoa, tá? Mas aqui é um exemplo bem simples para a gente entender ali, né, o que é uma classe, né, o que são os atributos, tá? E ali a gente vai definir ali um construtor, a gente vai construir, né, esse objeto pessoa, essa classe, né, pessoa, tá ali. Então a gente vai instanciar, né, uma nova pessoa, tá? Que vai ter ali, né, os seus atributos, tá? Então ali a gente está construindo, né, essa pessoa, né, instanciando, né, um novo objeto, né, do tipo pessoa, tá? E ali a gente vai definir o nome e a idade, tá? Alguém quer comentar, tirar dúvidas? Então vocês entenderam esse código aqui? Querem acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade, pessoal, para participar, tá? E da minha parte, nada mesmo também. Tranquilo aqui também. Tá, então vamos lá. Então aqui, né, nós vamos primeiramente, né, entender o que é encapsulamento, tá? Então esses são um dos paradigmas ali da orientação a objetos, tá? Um dos pilares da programação orientada a objeto, tá? Então vamos aqui, né, uma definição, né, do que é encapsulamento. Então, oculta detalhes internos de implementação, usa modificadores de acesso, private, protect, public, garante integridade dos dados, tá? Em outras oportunidades aqui na comunidade, tá? Eu falei muito sobre encapsulamento, tá? E eu fiz essa relação, né, com segurança dos dados, tá? Porque quando a gente fala em encapsular, a gente está o quê? Protegendo os dados, tá? Imagine uma aplicação bancária, tá? Eu já dei muito esse exemplo. Imagine o saldo da sua conta, tá? Então, ele é um atributo, né, privado, tá? Porque somente
você, que é o dono da conta, né, pode ter acesso ao saldo, tá? Então a gente vai proteger esse dado, tá? A gente vai proteger essa informação para que outras pessoas elas não possam ter acesso, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento, né, sobre encapsulamento, tá? Porque quando a gente for desenvolver um projeto, né, mais robusto, tá? Quando a gente for pensar em segurança, a gente tem que ter esses conceitos bem definidos, tá? Então, a gente não vai deixar que esse dado, né, esse atributo, ele seja visível para outras pessoas, né? Ele seja público para que outras pessoas tenham acesso, tá? Então, por isso que a gente tem, né, no Java, né, nós temos os modificadores de acesso, tá? Então, ali a gente tem o privado, né, que é uma informação que somente você vai ter acesso. Nós temos uma informação ali protect, tá? Então, você ou quem você ali, geralmente, quando usa a extensão, né? Ali tem um conceito de herança, né? Dá um exemplo bem simples de um protect, tá? Uma conta, né? Ela pode ser conta corrente ou conta poupança, tá? Então eu posso transferir, né, os dados, né, da conta ali, né? Eu posso através da herança, né, para que tanto a conta corrente como a conta poupança ela tenha acesso, né, também esses atributos, tá? E nós temos ali o public, né, que é uma informação pública onde todos vão ter acesso, tá? Então, algo importante, garante a integridade dos dados, tá? Então, quando a gente está falando de segurança, né, a gente precisa ter essa garantia, né, que a gente vai dar acesso somente a quem tem autoridade ali, né, quem realmente deve ter o acesso devido, tá? Vocês entenderam essa parte aqui? Alguém quer comentar sobre segurança? Vocês acham que isso é importante em uma aplicação Java? Em qualquer aplicação, na verdade, né? Que exija a integridade dos dados. Sim. Mas alguém quer comentar? Teria como Posso dar um fazer? exemplo do Protect? Teria como dar um outro exemplo do Protect? Uma situação de uso dele? Do Protect, você está falando, né? Isso. Cara, eu vejo muito, principalmente o Protect, né? Ele ser usado, né, com herança, tá? Então, sempre que você tiver ali uma herança ali entre duas classes, por exemplo, ali, e você quer transferir, por exemplo, esses dados, né, para uma classe filha ali, né? Então eu dei esse exemplo, né, da conta, né? Então a conta ali ela pode ser uma classe abstrata, tá? E você pode herdar, tá? As classes, né? Conta corrente, conta poupança, né? De uma conta, tá? Então você pode colocar ali, né, os seus atributos, né, como protect, tá? Então, o que tem na conta, né, eu consigo acessar de uma conta bancária, de uma conta corrente, ou qualquer outro tipo de conta, entendeu? Mas é tudo que você Entendi. consegue ali transferir, né, principalmente através de uma extensão, né, usando herança, entendeu? Entendi. Obrigado. Então, vamos E tem o, aqui. Renato, tem o default também, né? Que é visível Sim, apenas no mesmo pacote. sim. Yeah.
Exatamente. E nós temos aqui, né, um exemplo, né, utilizando o encapsulamento, tá? Utilizando principalmente ali os modificadores de acesso, tá? E também, né, encapsulamento, mas falando especificamente, né, dos modificadores de acesso, né, nós vemos ali que o nome ele é privado, tá? Então, é uma boa prática você colocar, né, esses atributos como privado. Por quê? Imagine em uma aplicação, tá? Você tem um sistema ali de cadastro de pessoas, tá? Então, imagine que os seus dados, né, ele não vai ser acessível, né, por qualquer pessoa, tá? Imagine que alguém vai ter acesso ao seu nome, seu CPF, o seu RG, né, ou qualquer outra informação, data de nascimento, tá? Mas você vai pedir ali, né, você vai encapsular essas informações, né, através, né, dos métodos ali getters e setters, tá? Então você não vai, a pessoa não vai acessar diretamente os seus dados, ela vai pedir autorização, vai pedir acesso, né, para que ela consiga ter acesso aos seus dados, tá? Então você está protegendo os dados, entendeu? Dessa forma, tá? Por isso ali que você coloca ali como privado, tá? Porque imagine se você colocasse como público, né? Qualquer pessoa poderia ali, imagine num site, né? Pegar os seus dados ali, né? Porque estaria, né? De certa forma, né? Vulnerável, tá? Vocês entenderam aqui? Renato, Sim? eu queria ter a oportunidade de complementar. Eu Sim. acredito que esse exemplo ele está bastante simples para exemplificar a real razão do encapsulamento na programação orientada a objetos, né? Imagina, imagina que eu tenho uma classe que ela tem dois atributos e, um atributo ele muda de estado a partir de um outro atributo, ok? Então, nesse cenário, o encapsulamento é a chave, porque eu posso criar um método que manipule as duas propriedades ao mesmo tempo, em conjunto. E isso faça com que o objeto ele continue no estado válido. Porque se eu crio uma classe e ela tem dois atributos e eu crio gets e sets para esses dois atributos, se o usuário ele modificar através de um setter um atributo só e a lógica de negócio diz que teria que modificar os dois ou nenhum, então você está partindo para um objeto para um estado inválido, entende? Então o conceito de encapsulamento é esse. É o cliente, no caso, o objeto que está interagindo com o outro objeto, né? Que são dois objetos interagindo. Então o cliente, o objeto cliente, ele interage com o objeto, sei lá, destinatário, e ele é forçado a realizar as duas alterações da propriedade ao mesmo tempo, entende? E ele é forçado a fazer isso sem saber que ele faz isso, entende? É um conceito... É como se você dirigisse um carro, mas sem saber a função de um motor, a função de, sei lá, de uma válvula, coisa assim. É essa mesma ideia. Entendi. Isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Até dei uma sugestão para que quem pudesse, né, compartilhar, né, um projeto, né, para a gente poder aqui também ter a oportunidade, né, de ver, né, algo mais robusto, né, mais complexo, tá? Mas que a ideia é a gente entender, né, principalmente os conceitos, tá? Mas a gente pode também ver isso na prática, tá? Em alguns projetos, né? Até a gente ver, né, nos próximos encontros, né? A gente trazer exemplos reais, né, desses conceitos, né, sendo aplicados, tá? Mas obrigado aí, Tiago, pela contribuição, tá? Renato, eu lembrei agora de um exemplo relacionado à conta que tu estava falando.
Sim, que eu acho que ficaria mais fácil de explicar o que eu estava dizendo. Por exemplo, eu tenho uma transação financeira. Essa transação financeira tem um estado que pode ser pago ou pode ser agendado, ok? E essa transação financeira, ela tem vinculado a ela como um atributo o usuário que fez a transação financeira. Mas se ela está agendada, não tem usuário ainda, o usuário está nu, ok? Mas quando eu pago essa transação financeira, eu sou obrigado a mudar o estado para pago, ou seja, ele sai de agendado para pago, e automaticamente eu também tenho que informar qual é o usuário, entende? Eu não posso simplesmente fazer 7 status pago e 7 estado, não, 7 status pago e 7 usuário João, por exemplo. Eu tenho que fazer numa interação só, ou seja, um método só que iria mudar o estado para pago e iria ser forçado a setar o usuário, porque se eu não seto o usuário numa transação paga, essa transação está inconsistente, entende? isso aí. Você falou sobre getter e set, tá? Então, eu tenho uma informação muito importante, né, sobre isso, né? Então, tem muitas pessoas, né, que costumam ali, né, quando está criando uma classe, né, e os atributos, né, criam getters e setters, né, para todos os atributos, tá? Isso não é uma boa prática, né? Até porque nem todos os dados eles podem ser alterados, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples, né, do saldo, né? Então, eu não posso ali alterar, né, o saldo ali, né, através do setter, por exemplo, né? Então, eu preciso fazer isso através de um método, por exemplo, do depositar, ou do sacar, ou do fazer transferência, tá? Então, eu não faço isso diretamente, né, através do setter ali, né? Mas eu faço isso por intermédio de alguns métodos, né? Principalmente quando a gente faz ali operações, né, de sacar, de depositar. Então, nesses métodos, né, ali a gente está fazendo a alteração do saldo, né? A gente está acrescentando o saldo ou diminuindo o saldo, tá? Mas não diretamente através do set, tá? Então, isso é uma informação muito importante, né? Quando a gente está desenvolvendo, né? Nem todos os dados ali, né? Eles podem ser alterados, né? Mas alguns eles só vão ser consultados, tá? Ali, né? E vai ser feito através de outras operações que são feitas, como esse exemplo que eu dei, né? Do depositar, né? E do sacar, tá? Alguém tem alguma dúvida? Tá, então vamos continuar aqui, né? Nós temos aqui, né, o conceito, né, de herança, tá? Então esse aqui também é um dos pilares também muito importantes, né, na programação orientada a objeto, tá? Então vamos aqui, né, algumas informações. Permite criar novas classes baseadas em classes existentes, promove reuso de código e organização hierárquica, classe filha herda atributos e métodos da classe pai, tá? Então, quando a gente pensa em herança, né, a gente pensa ali em características, né, que, por exemplo, de uma classe pai, né, que vai ser herdada ali pela uma classe filha, tá? Imagine, a gente tem um exemplo, né, de uma família, né? Então, o pai e a mãe, né, os filhos vão herdar, né, alguns atributos, né, do pai e da mãe, seja cor dos cabelos, né, cor dos olhos, tá? E outras características, tá? Então, da mesma forma, a gente faz isso, né, usando herança, tá? Então, eu tenho uma classe conta, tá? A gente sabe que a conta ela tem saldo, né? Ela tem o número da conta, né? Tem o número da agência, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe conta poupança, né, ou conta corrente, né, que são herdam, né, de uma conta, né, ela também vai ter esses mesmos atributos. Vai ter saldo, né, vai ter o número da conta, agência, tá? Então a gente tem aquele conceito de E1, tá? Então,
conta poupança, conta corrente é uma conta, tá? Eu acredito que a maioria de vocês já tem esses conceitos bem definidos, mas para quem ainda tem dúvida, tá? É assim que funciona o conceito de herança, tá? Então ali a gente vai herdar os atributos, a gente vai herdar métodos, tá? Também, ok? E aqui a gente tem um exemplo, né, do uso, né, de herança, tá? Então ali a gente tem uma classe animal, tá? Que tem um método, né, fazer som, tá? Som do animal, a gente vai imprimir. E nós temos outras classes, né, derivadas, né, o que a gente chama de subclasse. Então temos a classe ali cachorro, né? Então, se a gente usar a herança, né, a gente diz que o cachorro é um animal, tá? Então, ele vai ter o mesmo método ali, né, de fazer som, porque ele está herdando, né, da classe animal, tá? Só que o comportamento desse método vai ser diferente, tá? Então, a gente falando especificamente do cachorro, né? E a forma de implementação do método fazer som vai ser diferente, tá? Então, vai ter outra forma, tá? E ali depois a gente já está entrando ali no conceito de polimorfismo, tá? Mas para vocês entenderem ali, né? Que eu tenho o mesmo método, só que a forma que vai ser implementado vai ser diferente, tá? E a gente já entrando, né, como eu falei, né, do polimorfismo, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui, algum comentário? Tá, então vamos continuar aqui, né, falando sobre o polimorfismo. Então, o mesmo método pode se comportar de formas diferentes. Sobrescrita, override, redefinir o método da superclasse, sobrecarga, overload, criar várias versões do mesmo método com parâmetros diferentes. Então, vamos aqui um exemplo, né, usando overload. Então, overload, né, em português significa sobrecarga. Então, é usar o mesmo nome de método com parâmetros diferentes. Ocorre na mesma classe, é resolvido em tempo de compilação, permite criar variações de um método para diferentes tipos ou quantidades de argumentos. Tá? Então, aqui a gente pode criar vários métodos, tá? Só que os parâmetros eles são diferentes, tá? Mas eu não posso criar dois métodos, né, com a mesma tipagem ali, né, né, o mesmo tipo, né, do parâmetro, né? Mas a gente tem que ser o mesmo nome, né? Mas ele vai mudar ali, né? Os parâmetros que eu vou passar, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né? De uma classe calculadora. Então ali a gente tem um método somar, né? Que tem dois parâmetros A e B, tá? E nós temos ali, né? Um outro método, né? Só que retorna um double, né? E a gente passa dois parâmetros do tipo double, tá? Então, nesse caso, a gente pode, né? Fazer essa sobrecarga, tá? Só que a gente tem ali, né? Uma diferença, né? Que eles não são do mesmo tipo, tá? Comparando o primeiro método, né? Com o segundo, tá? Então, um outro exemplo aqui, né, usando override, tá? Então, nós temos aquele método fazer som, tá? Na classe animal. E a gente vai sobrescrever, tá? Esse método, tá? Fazer som, porque ele está sendo herdado, né? Da classe cachorro, tá?
porque eu defini esse método lá na classe cachorro e através da herança que está sendo feita, né, da classe animal, eu vou sobrescrever esse método, tá? E aqui a gente tem outra forma, tá, de a implementação. Por isso que eu falei, polimorfismo, várias formas, tá? Então, se eu tivesse aqui outra classe gato, né, já seria outra forma de implementar o método fazer som, tá? Ok? E aqui a gente tem, né, a classe, né, como eu falei, para vocês entenderem, né, vou sobrescrever esse mesmo método, tá? Só que a implementação vai ser diferente, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre esse código aqui? Tá, então vamos continuar aqui, né? Então, na classe teste, ok? A gente tem ali, né, duas instâncias, né, da classe cachorro e da classe gato, tá? Então, veja que eu vou chamar o método fazer som, tá? Mas vai ser o método específico de cada classe, tá? Então, se eu chamar lá a.fazer som, ele vai chamar o método, né, fazer som da classe cachorro, né? Se eu chamar, por exemplo, gato lá, né, ele vai chamar, né, o método da classe gato, tá? É importante mencionar nesse exemplo aí do override que ele é resolvido em tempo de execução, diferente do overload, né, que foi citado ali, que ele em tempo de compilação já se sabe qual método irá ser chamado. Mas nesse exemplo do override aí, somente em tempo de execução é possível saber qual método que será chamado. É claro que nesse código que o Renato está mostrando aí, tem uma linha embaixo da outra, então é óbvio que vai ser chamado do gato e depois ali o de cima vai ser o do cachorro. Mas não, quando fica tipo um código mais de projetos mesmo de produção, dá para brincar bastante com isso. Eu diria que o polimorfismo na sua vertente de sobrescrita de métodos é o pilar-chave aí da orientação a objetos, porque com ele você pode tornar o seu código muito mais dinâmico, com pouca alteração de classes em si. Entende? Isso aí. Esse aqui é um exemplo bem simples, tá? Mas se a gente colocar isso em prática, tá? Esses conceitos, a gente consegue, né, fazer essa implementação, né, em projetos mais robustos, né, mais complexos, tá? E aqui, né, a gente tem, né, o conceito da abstração, tá? Então vamos aqui entender, né, o que é abstração na programação orientada a objeto. Então foca apenas nos aspectos relevantes de um objeto, esconde detalhes de implementação complexos, usa interfaces ou classes abstratas, ajuda a definir contratos que classes concretas devem seguir. A interface controle remoto define o que deve ser feito. A classe televisão define como será feito e o usuário interage com a TV via o contrato da interface, sem saber a lógica interna. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma interface, né, controle remoto, que vai ter dois métodos, ligar e desligar. E ali a gente tem a classe televisão, que vai implementar, né, essa interface, controle remoto. Tá? Então, a gente vai ter ali, né, os métodos, né, ligar e desligar, tá? Como é um contrato ali, né, a gente precisa
implementar esses dois métodos na classe televisão, tá? E ali a gente tem, né, esses métodos, tá? Ligar, né, com uma mensagem ali, TV ligada, e desligar uma mensagem TV desligada, tá? Então é importante, quando a gente fala em abstração, tá? Falando de sistemas, tá? A gente abstrair as informações que são relevantes, são importantes para o nosso sistema, tá? Então, quando a gente vai construir um projeto, né, um sistema, né, a gente precisa primeiramente entender, né, o que está sendo desenvolvido, tá? Qual é o projeto ali, né? O que é que eu vou fazer, tá? Falando ali principalmente de regra de negócio, né? Que é algo importante, né? Então, qual tipo de sistema eu vou desenvolver? É um sistema financeiro? É um sistema bancário? É um sistema de meios de pagamentos, tá? Então, quando a gente fala, né, em sistemas, tá? Então a gente precisa conhecer, né, os termos técnicos, tá? Então a gente precisa saber ali, se eu vou desenvolver um sistema de pagamentos, né, eu preciso entender o que é um pagamento, o que é que eu preciso ter em um pagamento, tá? Então eu vou ali colocar no papel ali, né, quais as informações que são relevantes para o meu sistema de pagamentos, tá? Então aí eu vou começar a definir ali quais são os atributos, né? O que é que eu preciso ter ali, né, para fazer um pagamento, né? O pagamento ele precisa ter um cliente, tá? Então ali eu já posso ter uma relação entre pagamento e cliente, e ali eu já vou começar ali a fazer essas relações ali, vou definir ali quais são os atributos, as características ali de um pagamento, quais são os métodos, né, que eu preciso ter para um pagamento ou para um cliente, tá? Então, essas informações aí que a gente precisa abstrair, tá? Porque nem tudo a gente vai ter dentro de um sistema, tá? Então, eu dou um exemplo bem simples ali, se a gente está desenvolvendo um sistema para uma clínica de oftalmologia, por exemplo, faz sentido a gente ter a informação por exemplo, cor dos olhos do paciente? Sim, porque é uma informação relevante, tá? Então, dá um exemplo bem simples, né? Para vocês entenderem aí, tá? Mas essa informação seria importante, por exemplo, para um sistema financeiro? Tá? Então, eu gosto muito de fazer esses questionamentos para a gente poder, né, começar a entender ali, né, o que é que eu preciso, né, e isso vai ser de acordo com o sistema que eu vou desenvolver, tá? Ficou claro? Se há alguma dúvida sobre abstração, alguém quer comentar? Tá. E por último, a gente vai falar aqui sobre a diferença, né, entre composição e herança, tá? Então, quando a gente deve usar composição, quando a gente deve usar herança, tá? Então, composição. Objetos são formados por outros objetos. Tem um, tá? Composição é geralmente mais flexível e desacoplada. Herança. Objetos compartilham estrutura, comportamento é um. Pode levar a autoacoplamento e rigidez.
Alguém quer comentar aí sobre essa diferença? Eu mandei aí no chat. Isso aí é um dilema. Tipo, tem vários. Se você pesquisar aí no Google, tu vai ter vários posts, vários locais falando sobre isso. E de acordo assim com a minha experiência profissional aí de alguns tempos já, eu quando estou numa posição aí de escolher entre composição e herança, eu sempre vou pro lado da composição. Eu procuro evitar ao máximo usar a herança, porque na minha opinião a herança ela deixa muito acoplado o objeto pai com o objeto filho, e é coisas que nós desenvolvedores temos que evitar esses acoplamentos assim, né? Eu assim, na minha opinião, isso é muito particular, mas dentro dessa, você está dentro dessa decisão de, eu posso usar a composição aqui, eu posso usar a herança, o que é que eu vou fazer? Eu iria na composição. Isso aí. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de herança, tá? Então, cachorro herda comportamento de animal, relação é um. Cachorro é um animal. Tá? Então, como eu falei ali, né, nós temos esse exemplo aí, né, para a gente entender na prática, né, o uso da herança. E nós temos aqui, né, a composição. Carro possui um motor, então relação tem um. Então, carro tem um motor. Então, a classe ali motor e a classe carro, tá? Então, nós temos ali, né, a classe motor dentro da classe carro. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui são algumas referências bibliográficas, tá? Esse livro aí, Head First Java, né? E Java como programar, tá? Para quem gosta da leitura, recomendação. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo bem simples, tá? Do uso, né, da abstração. Então aqui eu tenho um sistema, né, de notificação, tá? Então quando a gente está desenvolvendo, né, um sistema de notificação, essa informação é bem vaga, né? Notificação, mas notificação de quê? Tá? Então a gente precisa de ter mais informações, tá? Então quais os tipos de notificação que a gente vai ter, tá? Então aí a informação fica mais completa, ok? Então falando somente de notificação fica algo muito abstrato, tá? Mas imagine que eu vou abstrair essa informação. Então eu vou ter notificação de e-mail, notificação de SMS, tá? Outros tipos de notificação, tá? Mas nesse exemplo aqui, né, eu estou abstraindo, né, entendendo qual é o meu negócio, qual é o meu sistema, tá? Então isso é preciso ser conversado com o cliente, tá? Mas vocês querem um sistema de notificação, mas quais notificações vocês vão ter? Aí o cliente vai explicar para vocês, tá? Então, a partir dessa informação, eu consigo desenvolver o meu sistema, tá? Então, ali eu tenho uma notificação, mas eu já sei que vão ser notificação ali por e-mail e notificação por SMS, tá? Então, imagine,
tanto notificação por e-mail como por SMS, tá? Quais informações que eu preciso, quais os atributos que eu preciso ter para enviar uma notificação, tá? Eu preciso ter, né, a mensagem, né, e eu preciso ter o destinatário, né, para quem eu vou enviar essa notificação. E aqui eu tenho, né, um construtor, tá, que vou passar a mensagem e o destinatário, e eu tenho um método abstrato, tá, que é enviar, tá? Então, esse método, tá, eu vou usar ele na minha classe de notificação e-mail, tá? Porque ela vai estender, né, de notificação, tá? E aqui eu vou implementar, né, esse método enviar, né, passando aqui uma mensagem, né, enviando e-mail para destinatário, conteúdo, tá? Passando a mensagem. E aqui, né, quando eu herdo de notificação, tá? Eu preciso implementar o construtor da superclasse, tá? E aqui eu tenho a classe, né, notificação SMS, que também vai estender de notificação. Eu preciso também estender, implementar o construtor, tá, da superclasse. E aqui eu vou ter o método enviar, né, que vai ter uma implementação diferente, tá? Enviando SMS para destinatário e conteúdo mensagem. E aqui, né, eu tenho a minha classe principal, tá? Então aqui eu tenho duas instâncias aqui, né, de notificação e-mail, de notificação SMS, tá? Então ali, imagine que eu vou receber uma notificação por e-mail com a mensagem: sua fatura está disponível, né? Destinatário, usuário@gmail.com. E eu vou receber uma notificação por SMS, né, dizendo código de verificação 123456, né, destinatário, esse número aqui, tá? E quando eu chamar lá o enviar, tá, do e-mail e também do SMS, tá, eu vou ter esse resultado aqui, tá? Enviando e-mail para o usuário @gmail.com, conteúdo, sua fatura está disponível, enviando SMS para esse número aqui, conteúdo, código de verificação 123456, tá? Então esse aqui, né, é um exemplo, né, principalmente usando abstração, né, e alguns outros conceitos, né, outros pilares da programação orientada a objeto.